É um privilégio estar com vocês nesta noite, e eu já peço a você para abrir sua Bíblia comigo, no texto de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28. E nós faremos a leitura até o verso 45. A parte A do versículo 45. Peço a você para, após a leitura, não fechar sua Bíblia, manter sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. Está escrito: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traz o teu filho. Quando se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto. Chama a sua atenção para o verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras. Isso requer de nós uma pergunta: que palavras? O que é que ocorreu 8 dias? Qual é o elo de ligação do que ocorreu a semana passada com o que está acontecendo agora? E a resposta está lá em Mateus 16. Diz a Bíblia que Jesus estava caminhando com seus discípulos no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando ele faz uma enquete com seus discípulos e pergunta para eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E os discípulos responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, ninguém sabia nada a respeito de Jesus. A ignorância era generalizada.
Então Jesus se volta para os discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era um líder, e Pedro, que era um falante, e Pedro, que não suportava que ninguém respondesse na frente dele, responde pelo grupo e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem iluminado, você é um homem antenado, você é um homem que sabe das coisas. Mas não foi a resposta de Jesus. Jesus respondeu assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, ô Pedro, você só sabe quem eu sou porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como os demais, você também não saberia quem eu sou. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui, meus irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Nesses 20 séculos de cristianismo, 3 posições se cristalizaram. Uma delas, subscrita hoje por cerca de 800 milhões de pessoas, é que Pedro é a pedra. Há uma famosa frase em latim: ubi Petros ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. Uma segunda posição, um segundo entendimento, é que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a declaração de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde essa declaração é feita, aí está o fundamento da igreja. Mas a terceira interpretação, penso eu, subscrita por todos nós nesta noite, se não pela maioria de nós, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a sua igreja está edificada. O texto nos leva a essa compreensão, se não vejamos. Na língua grega há uma espécie de trocadilho entre a palavra Pedro e a palavra pedra. Pedro procede de pedra e não pedra procede de Pedro. A palavra Pedro é Petros, fragmento de pedra. A palavra pedra é Petra, rocha inabalável, metáfora só usada para Deus em todas as Escrituras. Então o que Jesus disse foi o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. O pronome demonstrativo também nos ajuda a entender. Vocês bem sabem que tanto em grego, quanto em inglês, quanto em português, há uma diferença entre o pronome esta e essa. Eu estou com a minha Bíblia aqui do meu lado, comigo, e eu digo esta Bíblia. Mas se eu ponho a minha Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus é o fundamento da igreja. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Segundo, Jesus é o dono da igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa. A igreja tem dono, e o dono da igreja tem marca de cravos em suas mãos. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. Nós poderíamos usar todos os nossos recursos e todo o nosso conhecimento e todas as nossas técnicas, e nós não produziríamos sequer um convertido. Quem faz a obra é Ele. Quem convence de pecado é Ele.
Quem dá o arrependimento para a vida é Ele. Quem dá a fé salvadora é Ele. Quem regenera é Ele. Quem justifica é Ele. Quem santifica é Ele. Quem glorifica é Ele. A salvação é uma obra de Deus. Deus a planejou, Deus a executa, Deus a consuma, para que toda a glória pertença a Ele. Mas Jesus disse mais: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é também o protetor da igreja. Irmãos, nada, nem ninguém, nem neste mundo, nem no porvir, pode destruir a igreja do Deus vivo. Nem o mundo, nem a fúria dos homens, nem a sanha do diabo e seus demônios. Porque aquele que morreu pela igreja é aquele que protege a igreja. Ele é o fundamento, Ele é o dono, Ele é o edificador, Ele é o protetor da igreja. Pois bem, depois que Jesus termina essa verdade tão gloriosa, diz a Bíblia lá em Mateus 16, que pela primeira vez, Ele abre para os discípulos um assunto que nunca tinha tratado com eles. Uma nova fase dos seus ensinos. Agora Ele revela para os seus discípulos que era necessário que Ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes, para ser crucificado, para ressuscitar ao terceiro dia. E quando Pedro, que acabara de declarar que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, escuta isso, diz a Bíblia, que ele chama Jesus à parte: vem cá Jesus, vem cá um pouquinho, e passa a reprovar Jesus. Tem piedade de ti mesmo, isso jamais pode te acontecer. Larga a mão desses pensamentos soturnos e doentios, pensa melhor, pensa direito, pensa em vida. E diz a Bíblia que Jesus olha para ele e diz: arreda Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Pensem comigo, se Pedro fosse a pedra fundamental da igreja, a igreja estaria edificada sobre areia movediça. Bendito seja Deus, porque a igreja está edificada sobre a rocha que não se abala, a rocha dos séculos. Entendamos, porém, o que Jesus não disse. Jesus não está chamando Pedro de Satanás aqui. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado aqui. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar. Então o que Jesus está dizendo? Jesus está mandando Satanás arredar. Que Satanás? O Satanás que está induzindo Pedro a afastar Jesus da cruz. Porque se não entendermos isso, nós vamos dizer: arreda Pedro, aí o Satanás fica. Não, quem arreda é Satanás, Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo. Em Pedro Jesus vai continuar investindo. E é exatamente a transição que nós começamos a ler nesse texto, cerca de 8 dias depois. Jesus vai subir para um alto monte para orar. E a quem ele leva? A Pedro, a Tiago, a João. Sabe o que significa isso, irmãos? Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas mazelas, apesar dos nossos deslizes, apesar das nossas contradições, Jesus não desiste de nós. Louvado seja o seu nome. E a partir de agora, então, eu gostaria de olhar para esse texto sob 3 perspectivas, 3 grupos distintos. O primeiro deles formado por Pedro, Tiago e João, aquele trio que era mais próximo de Jesus, e Jesus seleciona os 3 para subir com ele, para dar-lhes uma espécie de antevisão do que seria o céu, porque eles estavam chocados com a ideia da morte e a ideia da cruz. E Jesus vai mostrar para eles que a cruz precede a glória. E esses 3 discípulos representam um grupo, porque nesse monte eles vão ver milagres extraordinários, mas eles estão desprovidos de entendimento espiritual. Então vou batizar esse grupo de a espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. Depois nós vamos olhar o segundo grupo, os 9 que ficaram ao sopé do monte. Tem uma multidão por lá,
eles não oram, eles não jejuam, eles não creem. Mas Marcos, que relata o mesmo episódio, nos informa que eles estão discutindo com os escribas, os inimigos da obra. E eles estão desprovidos de poder. E então eu vou batizar esse segundo grupo como a espiritualidade do vale, da discussão sem poder. E finalmente, nós vamos olhar a espiritualidade de Jesus, que pode ser sintetizada em 3 palavras: oração, obediência e poder. Vejamos então o primeiro grupo. Diz a Bíblia que Jesus sobe a este monte com o propósito de orar. E Jesus ora. E os discípulos dormem. O que dá prazer a Jesus dá cansaço neles. O que é o deleite de Jesus dá sono neles. Mas vale destacar, meus irmãos, que Pedro, Tiago e João estão nesse monte vendo 4 milagres insólitos, extraordinários. Primeiro milagre: Jesus é transfigurado diante deles. O rosto de Jesus brilha como o sol. As vestes de Jesus resplandecem como a luz. Segundo milagre: Moisés e Elias, representante da lei e dos profetas, aparecem em glória conversando com Jesus. Versículo 31, sobre a sua partida para Jerusalém, ou seja, sobre a sua morte na cruz. Terceiro milagre: uma nuvem luminosa os envelopa, e eles são tomados de grande pavor ao entrarem nesta nuvem luminosa, nessa nuvem de glória. Quarto milagre: de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E não obstante milagres tão extraordinários, esses homens estão desprovidos de entendimento. E por que é tão importante enfatizar isso agora? É porque nós estamos vivendo uma geração que está correndo atrás de milagres, ávida por ver milagres, acreditando em milagres que nunca ocorreram, pregando ou anunciando milagres que nunca aconteceram, num equívoco frontal às Escrituras, achando que se nós virmos ou enxergarmos mais milagres, nós vamos crer mais. A Bíblia diz que a fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aliás, nesse monte estão representados 3 gerações: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos apóstolos. Leia sua Bíblia e você verá que essas foram as 3 gerações que mais viram milagres na história, e essas foram as 3 gerações mais incrédulas da história. Vendo milagres, mas sem discernimento espiritual. E o que eles não estão discernindo? Primeiro, eles não discernem a centralidade da pessoa de Jesus. Quando Pedro disse assim: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Diz a Bíblia que ele não sabia o que estava falando. E por que ele não sabia o que estava falando? Porque estava falando uma bobagem. Que bobagem? Pedro está comparando e equiparando Jesus a Moisés, o representante da lei, e a Elias, o representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular, ele é incomparável. Você vai ver na história alguns homens, você chama Alexandre o Grande, Herodes o Grande, Napoleão o Grande. Você não vai encontrar Jesus o Grande. Ele não é grande, ele é absoluto, ele é único, ele é absoluto, ele é Deus, ele é incomparável. Vendo milagres, mas não discernindo a centralidade da pessoa de Jesus. Segundo, vendo milagres, mas não discernindo a centralidade da missão de Jesus. Notem vocês, versículo 31, que a pauta da reunião de Moisés e Elias com Jesus no monte foi sobre a sua partida. A palavra no grego aí é a palavra êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa êxodo. E o que foi o êxodo? Senão a libertação de Israel da escravidão do Egito. E o ponto nevrálgico da libertação
foi a morte do Cordeiro, o sacrifício feito, o sangue derramado, o sangue aplicado. E na verdade o nosso êxodo aconteceu aonde? Na cruz do Calvário, quando o Cordeiro de Deus foi imolado e quando o seu sangue foi vertido, ali aconteceu o nosso êxodo, ali as nossas algemas foram quebradas, ali o preço foi pago, ali a nossa redenção foi adquirida. Agora notem, diz a Bíblia, quando Jesus desce do monte, Jesus liberta o menino endemoniado. E o versículo 43 nos informa que todos ficaram maravilhados do quanto Deus fazia por intermédio dele. E a pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é toda a multidão e os discípulos inclusive. Só que Jesus viu nessa admiração um perigo, uma ameaça. Que perigo, que ameaça? A mesma que ocorrera lá em João 6. Vocês se lembram que quando Jesus multiplicou pães e peixes, lá em João 6, a multidão quis arrebatar Jesus para fazê-lo um rei, um Messias político, apenas um operador de milagres, que vinha alimentar famintos, curar enfermos, purificar leprosos, libertar endemoniados. E quando Jesus percebeu que a agenda da multidão era essa, ele tirou os discípulos do local. Ele forçou os discípulos a sair do ambiente. E ele ficou sozinho despedindo as multidões, porque Jesus não queria que os discípulos enfrentassem essa agenda perigosa de um Messias apenas político. Ele não veio ao mundo apenas para fazer milagres, ele veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Agora Jesus percebe a mesma coisa. E então no verso 44, perceba comigo aí, Jesus não fala para a multidão, Jesus se volta para os discípulos e diz assim para eles: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Trocando em miúdo, sabe o que Jesus está dizendo para eles? Não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda, não pensem vocês que eu vim ao mundo apenas para fazer milagres. Entendam isso, compreendam isso, é para a cruz que eu estou indo, a cruz é o meu destino. É para lá que eu vou, porque é lá que vai acontecer o êxodo de vocês, é lá que a salvação de vocês vai ser consumada. Mas o versículo 45 diz que eles não entenderam isto. Vendo milagres, mas sem discernir quem é Jesus, vendo milagres, mas sem discernir o que Jesus veio fazer. Meus amados irmãos, este é um grande perigo ainda hoje. Quantas pessoas que estão correndo atrás de milagres, mas não entenderam ainda a essência do cristianismo, do que é uma vida cristocêntrica, do que é uma igreja cristocêntrica, do que é a ênfase mais importante das Escrituras. Jesus está no centro da eternidade, da história, da igreja, da Bíblia, do céu, de todas as coisas. Ele é o centro. Mas vamos agora para o segundo grupo. Os 9 que ficaram no sopé do monte. Eles também não oraram. Eles também não jejuaram. Eles também não tiveram fé. E Marcos 9 vai nos informar que eles começam a discutir com os escribas. E quem eram os escribas? Os teólogos, os doutores da lei, os opositores de Jesus. E aqui está um grande perigo para a igreja cristã no nosso tempo. Qual o perigo? O perigo de discutir a obra em vez de fazer a obra. Há espaço para discussão? Claro que há. Nós temos uma matéria no seminário que todos nós que passamos por lá estudamos, apologética. Há momento para defender sua fé. Mas é um grande risco, meus irmãos, quando a igreja se reúne para discutir a obra, e às vezes domingo após domingo, escola dominical após escola dominical, nós nos reunimos para discutir a obra, e estudamos a obra, e avaliamos a obra, nos aprofundamos na obra, e encontramos congressos para discutir a obra, e marcamos conferências para discutir a obra, e nós fazemos viagens para congressos a 500 quilômetros para discutir a obra, e nós atravessamos o Atlântico para enfrentar conferências para discutir a obra, e às vezes passamos o tempo todo discutindo a obra, em vez de fazer a obra. E enquanto discutimos a obra, o diabo age. Porque notem vocês que o diabo está agindo enquanto os discípulos estão discutindo.
E porque estão discutindo, não estão orando. E porque estão discutindo, não estão jejuando. E porque estão discutindo, não estão fazendo. E porque estão discutindo, estão desprovidos de poder. E o que é cruel é que o diabo age com requinte de crueldade porque tem um menino, filho único, endemoniado. E o que é pior é que ele está dessa maneira desde a sua infância. Meus irmãos, paremos um pouquinho aqui para fazer uma pergunta. Quem de nós tem alguma dúvida hoje de que existe uma agenda perversa, supra-humana, demoníaca, por trás da questão lúdica que envolve as crianças no Brasil e no mundo? É muito ocultismo, é muita violência, é muita loucura. Há uma mente perversa querendo distorcer e destruir as crianças. Há poucos dias eu fiquei chocado, pastor, quando li aqui no Brasil, de uma escola no interior do Brasil, onde o diretor da escola descobre um livro didático que veio para ser estudado como literatura didática para a escola, com a história macabra. E o livro relatava o fato de um pai propondo casamento com a filha, casar com a filha, e destronar a mãe, a esposa, e transformar a mãe, a esposa, em escrava. E a filha rejeita a proposta de casamento do pai, e o pai persegue a filha. E o pai, sentindo-se rejeitado pela filha, resolve dar a filha para outro homem, e a menina, rebelada com a situação, amargurada com a situação, comete suicídio. E eu pergunto a vocês, que pedagogia tem isso? Que propósito tem isso? Que lição tem isso? A não ser confundir a mente, a não ser destruir os valores da família, a não ser solapar os alicerces da família, a não ser trazer transtorno para a família. Há uma mente por trás. O que é curioso é que os discípulos estão desprovidos de poder para resolver essa demanda. É triste quando a igreja não tem poder. E eu fico imaginando a cena que quando esse pai fica sabendo que os discípulos de Jesus estão na região, eu acho que ele vai para lá cheio de expectativas, e agora eu vou encontrar resposta para o meu problema, agora tem homens de Deus aqui na região, e esses homens de Deus vão trazer resposta para minha casa, e se frustra. Mas destaque para vocês, por favor, olhem comigo, capítulo 9, versículo 1 desse texto lido. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Quantos demônios? Todos os demônios, para efetuarem curas. Mas agora eles não conseguem. Sabe por quê? Porque a vitória de ontem não serve para hoje. A plenitude do Espírito Santo de ontem não é suficiente para hoje. Há batalhas e batalhas. Mark Lloyd Jones, no seu livro Combate Cristão, diz que há demônios e demônios. O grau de resistência não é o mesmo. E esses homens estão fiados nas vitórias do passado e estão fracassando no presente. E diz a Bíblia que quando esse pai leva o caso a Jesus, eu apresentei o meu filho aos teus discípulos e eles não puderam. Jesus solta um ai de decepção, de dor, de angústia. Ó geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Uma igreja fraca e sem poder provoca dor no coração do nosso glorioso Redentor. Porque se estamos sem poder, não é por falta de poder, é porque nós não estamos buscando poder. E Jesus então pergunta para esse pai, desde quando esse menino está assim? Qual foi a resposta do pai?
desde a sua infância. E a palavra no grego lá é brefos. E brefos descreve desde a vida intrauterina até a primeira infância. Isso me machuca muito. Eu fico imaginando o que é uma gravidez esquisita. Eu fico imaginando o que é um bebê esquisito. Eu fico imaginando o que é um menino brincando com seus coleguinhas e de repente ele sai desesperado. E se você lê os evangelhos sinóticos que relatam esse episódio, o demônio jogava no fogo, o demônio jogava na água, o demônio jogava na terra, o demônio machucava todo, e dificilmente o menino rilhava os dentes, espumava, e dificilmente o demônio deixava sem antes machucá-lo todo. O tormento que era, o desespero que era. Há muitas crianças hoje, irmãos, ainda sob efeito dessas forças malignas. Eu começava, pastor, meu ministério lá em Vitória, nos idos de 1985. Era a minha segunda igreja. Converteu-se a Cristo uma mulher da classe média alta. Ela tinha uma criança de 3 anos. Um dia essa mulher caminhava pelas ruas de Vitória, com a criança no colo. Recém-convertida. Primeiro amor. Cantando cânticos espirituais, caminhando pela rua e cantando com a criança no colo. De repente a criança desfigura o rosto e começa a falar blasfêmias pesadas contra Jesus. A mãe tomou um susto, pensou que se tratava de um surto psicótico. Dali mesmo levou a menina para um psiquiatra. Não conseguiram encontrar nada. Levou a outros médicos, ninguém detectou nada. E aquela mãe me liga desesperada, diz: pastor, eu preciso de ajuda. Eu disse: traz a criança aqui, por favor. E ela chegou no meu gabinete, eu estou sentado do lado de cada mesa, a mãe sentou aqui, com a criança no colo, e eu conversando com a mãe, a menina me olhando com um olhar pesado. Quando eu comecei a falar do nome de Jesus, essa criança saltou do colo da mãe, possessa, e começa a serpentear no chão como uma cobra, falando blasfêmias horríveis. Eu clamei pelo nome do Senhor Jesus. O Senhor libertou aquela menina. E eu perguntei: mãe, me conta um pouquinho da história dessa criança. E ela me disse: pastor, o meu marido era um homem altamente envolvido com feitiçaria. Quando eu estava grávida, ele consagrou essa criança aos espíritos, aos guias, aos demônios. E eu estava vendo o resultado ali. Quantas crianças atormentadas, acorrentadas, prisioneiras, precisando de libertação. Quantas pessoas cativas precisando de libertação. Mas muitas vezes os discípulos estão discutindo a obra em vez de estarem fazendo a obra. Espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento. Espiritualidade do vale, discussão sem poder. Mas eu gostaria agora de olhar com vocês a espiritualidade de Jesus, que pode ser resumida em 3 palavras. Primeiramente, oração. Diz o texto que Jesus subiu esse monte para orar, e ele orou. E os discípulos dormiram. E porque ele orou, algumas coisas aconteceram. Primeiro, porque ele orou, o seu rosto se transfigurou, as suas vestes resplandeceram de brancura, ou seja, a Shekinah de Deus, a glória de Deus, vaza o nosso corpo e as nossas vestes, quando nós oramos ao Senhor. Segundo, porque Jesus orou, o Pai o preparou antecipadamente para enfrentar a cruz. A conversa da semana passada foi sobre a cruz. Mas Jesus ora. E o Pai traz um antegosto, uma antevisão da glória do céu. Não só para o seu filho, mas para os discípulos que tinham ficado alarmados. Quando você ora, Deus prepara você antecipadamente para enfrentar as grandes lutas da vida. Terceiro, porque Jesus orou, o Pai o defendeu. Meus irmãos, eu fico imaginando essa cena. E Jesus poderia ter dito para Pedro: ô Pedro, a semana passada você já deu um furo tão grande, Pedro. De novo agora, Pedro? Será que você não cresce, meu irmão? Será que você não amadurece? Será que você não entende as coisas? Que negócio é esse? Você me comparar com Moisés e Elias, você não sabe quem eu sou não, Pedro?
Não, Jesus não se defendeu. Jesus orou. E porque Jesus orou, o Pai o defendeu. Quando colocou os dentro de uma nuvem luminosa e gritou lá de cima: este é o meu filho, este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. E quando eles abriram os olhos, não tinha nem Moisés e nem Elias mais. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Você não tem que se defender, você tem que orar. Porque quando você ora, Deus defende você. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. A segunda coisa que nos chama a atenção na espiritualidade de Jesus é a obediência. Porque notem no versículo 31 que a pauta da reunião de Moisés e Elias com Jesus no monte foi sobre a sua partida para Jerusalém. A grande pergunta aqui no texto é: quando Jesus desce desse monte, qual é o grau de compromisso que ele tem com essa agenda? De obediência a essa agenda? O versículo 44 é a primeira evidência. Jesus se dirige aos discípulos assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Em outras palavras, eu estou indo para a cruz. E eu estou indo para a cruz como um rei caminha para a sua coroação. Não estou indo esperneando, eu estou indo consciente. Ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu deliberadamente, voluntariamente a dou. Segunda evidência, confira comigo o versículo 51, desse mesmo texto de Lucas 9. Diz o texto que: e aconteceu que ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Eu gosto disso, manifestou no semblante, estava na cara. Mas ele não manifestou no semblante uma tímida, uma covarde, uma medrosa resolução, não. Uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Agora olha o verso 53. Mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Obediência, segura, firme, pétrea, inegociável, mesmo sabendo que o caminho passava pela cruz. Mas finalmente, a espiritualidade de Jesus é caracterizada por poder. A queixa desse homem, desse pai: eu apresentei o meu filho aos teus discípulos e eles não puderam. Então diz a Bíblia que Jesus disse para o pai: traz o teu filho, traz o teu filho. Quando o menino estava chegando, o demônio jogou-o no chão, e o menino espumava, rilhava os dentes. E Marcos, e só Marcos relata isso, em Marcos 9, que Jesus se dirige aos espíritos, que é um espírito mudo, surdo e imundo, uma casta de demônios. E Jesus diz: sai, e nunca mais voltes a ele. Notem comigo, que uma pessoa pode ser liberta de uma possessão demoníaca, e se ela não se arrepende e crê no Senhor Jesus, os demônios podem voltar, e o segundo estado pode ser pior que o primeiro. A Bíblia diz isso. Porém a ordem de Jesus é categórica e peremptória: sai e nunca mais voltes. Porque ele tem poder e ele tem autoridade. Quando ele fala, o sol para. Quando ele fala, as estrelas aparecem. Quando ele fala, o mar se acalma. Quando ele fala, o vento cessa. Quando ele fala, os demônios têm que bater em retirada. Quando ele fala, os anjos têm que obedecer. Ele fala e a sua voz é poderosa. Louvado seja o seu nome. Oh, amados irmãos, a igreja precisa desse poder. Não há cristianismo sem poder, e não há poder sem oração. E eu quero concluir compartilhando com vocês uma experiência que tive há alguns anos em Recife, no Pernambuco. Eu fui convidado para pregar num culto de formatura do Seminário Presbiteriano do Norte em Recife. E depois que preguei, um dos formandos veio me contar a sua experiência daquele ano. E ele era quartanista. Quando recebeu um convite de uma grande igreja para uma conferência de 3 dias, sexta, sábado e domingo,
E vocês muito bem sabem que não é comum uma grande igreja convidar para a conferência anual um seminarista, sem qualquer desmerecimento ao seminarista. Via de regra, se procura uma pessoa mais experiente para compartilhar a palavra numa conferência assim. E eu costumo brincar também que todo seminarista do 4º ano tem uma leve sensação de que é um forte concorrente com Charles Haddon Spurgeon. Então o seminarista empacotou o seu melhor terno, botou seus melhores sermões na mala e partiu para lá com tanta alegria e com tanto entusiasmo. O próprio pastor o hospedou em sua casa. O que o seminarista jamais podia contar é que surgiram imprevistos nessa história. Na sexta-feira, já no final da tarde, quando já pensava em se preparar para ir para a igreja, chega uma mulher desesperada na casa do pastor. Diz: pastor, preciso de ajuda e agora? O que foi? Tem uma mulher endemoniada na minha vizinhança e está quebrando tudo por lá, e está todo mundo apavorado, e tem uma pequena multidão em frente à casa e ninguém tem coragem de enfrentar a situação. O pastor respondeu calmamente: ô minha irmã, que coisa interessante, acaba de chegar de Recife um santo homem de Deus preparado para essa tarefa. O seminarista começou a tremer as pernas e gaguejando dizer: eu só vim avisar o senhor que eu estou indo embora. Não, o pastor não deixou ele ir embora não, pegou o camarada pelo braço e saiu andando com ele na rua. De longe escutaram os gritos cavernosos daquela mulher. Quando chegaram em frente à casa, uma multidão apavorada. O pastor olhou para o seminarista olhou para o chão. E o pastor disse: seminarista, o caso é todo seu, pode entrar na casa. E tremendo muito ele entrou. E ele viu um quadro horrível. Aquela mulher com os cabelos desalinhados, falando blasfêmias. E quando ele ensaiou a primeira frase, a mulher lhe deu uma bofetada na cara e jogou ao chão. Um homem de quase 2 metros de altura. E ele disse que ficou mais de 1 hora nocauteado no chão. E a mulher bufando como uma fera selvagem ao redor dele, falando blasfêmias. Ele diz: pastor, a minha vida passou como um filme na minha cabeça. Eu senti quão fraco eu estava, quão seco eu estava, quão despreparado eu estava. E ele disse que depois de mais de 1 hora ali no chão, humilhado, envergonhado, nocauteado, como Sansão agarrado nas colunas, ele começa a clamar a Deus por misericórdia. Diz: meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou teu servo, Senhor. Não me deixes envergonhado. Não me deixes humilhado diante do inimigo. Restaura minhas forças, restaura meu poder. E enquanto ele ora silenciosamente assim, a mulher caiu. E quando a mulher caiu, ele se levantou. Porque diante de Deus, humildade, mas diante do diabo, autoridade.